Aleluia, aleluia. Pode tomar o seu lugar. Eu sei que você já foi cumprimentado com shalom, mas eu quero novamente dizer shalom de Deus sobre a sua vida, amém? Que paz, prosperidade, plenitude e saúde seja sobre você, seja sobre o seu casamento, seja sobre a sua família, os seus filhos, seja sobre os seus parentes, seja sobre os seus negócios. Você está recebendo aí? Seja sobre o seu ministério e tudo quanto você vive possa estar debaixo do shalom de Deus. Amém? Amém? Alguém pode dizer amém bem forte sobre isso? Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui, porque uma semana de primeira não começa Começa quando? Em que lugar? Nesse lugar, com seus irmãos. Eu tenho certeza que você já começou a semana da maneira certa, adorando a Ele, investindo no reino dEle, fazendo parte dessa família. E eu quero brevemente compartilhar com você a palavra nessa manhã. Nós estamos numa série no mês de janeiro, então tem mais esse domingo e os próximos dois, dia 23 e dia 30. Lembrando que 23 e 30 já volta os cultos da noite também, 10 e às 18, e também teremos kids nos nossos cultos. Eu quero então dizer para você que essa série é Andando com Deus em 2022. E a palavra que o Senhor nos deu para esse ano é um ano de andar com Deus. É um ano de aprofundar suas raízes na presença dEle, na palavra dEle, num relacionamento íntimo com Ele. Alguém pode dizer amém? Acredite em mim, essa palavra não é sobre a minha vida só não, está sobre a sua vida. Haverá, e eu senti isso no meu espírito, um impulso, uma correnteza do Espírito te empurrando para um lugar mais profundo nesse ano. Alguém pode dizer amém? Haverá uma influência do Espírito Santo te chamando para ir mais fundo na intimidade com Ele, para desfrutar de tudo que Ele tem para a sua vida. Alguém pode dizer aleluia? E eu estou encorajado esse ano a discipular, a liderar, a pastorear. Vão ter muitas novidades. Essa semana sai a nossa agenda de igreja, vão ter as reuniões com liderança. Tem muita novidade gostosa para nós vivermos nesse ano de 2022, amém? E a palavra de hoje é consequências de andar com Deus. Se é o ano de andar com Deus, na semana passada nós vimos a resposta a um questionamento: o que Deus quer que nós possamos viver? E a resposta foi: Deus quer que nós possamos andar com Ele, ter comunhão com Ele. Mas quais são as consequências dessa comunhão? Quais são as consequências, quais são os desdobramentos reais na vida de quem de fato decide por caminhar, por andar, por se relacionar de maneira séria e íntima com Deus, através de Jesus Cristo, na revelação do Espírito Santo. Então eu queria que você fechasse seus olhos e você preparasse seu coração para aprender sobre as consequências de andar com Deus. Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado uma vez mais por tudo que temos vivido. Eu também te agradeço pessoalmente por tanto carinho e honra recebido nessa semana, no qual meu coração tanto se alegra e é encorajado nesse tempo. Eu declaro, Pai, que a Tua palavra não voltará vazia. A Tua palavra cumprirá o propósito pela qual o Senhor está enviando ela a mim e a toda essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Mesmo texto que nós iniciamos na semana passada, no capítulo 5 de Gênesis, ainda sobre Enoque, é o ano de andar com o Senhor. No capítulo 5 de Gênesis, verso 21 a 24, vou ler novamente para enfatizar aquilo que nós queremos conversar nessa manhã. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos. E teve outros filhos e filhas, que não falo o nome. Enoque viveu 365 anos. Então, 65, teve o filho, mais 300. Verso 24. Andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou, ou o arrebatou, para junto de si. Nesse texto, em algumas versões, a ênfase é a palavra andou. Eu quis ler na NVT porque essa palavra também é traduzida como, e duas vezes nesses versículos é falada como teve comunhão, ou andou em comunhão, se relacionou com Deus. Enoque teve 365 anos de vida, aquela geração antes do dilúvio, da linhagem genética de Enoque, que veio da geração de Sete, um outro filho de Adão,
que veio depois que Abel foi morto por Caim, eles tinham uma configuração genética que permitia eles viverem muitos anos. Mas ainda assim, Enoque viveu pouco, porque os seus antepassados imediatos e os seus filhos e netos viveram mais de 900 anos. Enoque viveu aproximadamente um terço do que esses outros homens viveram. Nós falamos isso semana passada. Porém, ele viveu uma vida de qualidade, ele aproveitou. E o interrompimento da vida humana na terra dele não foi por meio de uma tragédia ou de uma morte. Ele não enfrentou o que todos os seres humanos enfrentam, a morte, essa dor. Ele enfrentou uma vida de andar com Deus, em tal graça, em tal comunhão, que Deus o arrebatou, que Deus, em outras versões, o tomou para si. E é interessante porque, dentro disso, nós podemos aprender algo. Ele foi o 7º após Adão, pela linhagem de Sete. Sete teve um filho chamado Enos. Sete foi filho de Adão, Enos foi neto. Enos, a Bíblia diz que quando Enos nasceu, ele invocou a Deus. Ou seja, pela queda, o homem perdeu a intimidade do Éden, e agora Deus está distante, ele precisa ser invocado, ele não está presente. Enos invoca a Deus, mas na 7ª geração, e 7 na Bíblia é o número da perfeição, da plenitude. Por isso os 7 Espíritos de Deus. Enoque como 7º é a plenitude da linhagem que está invocando a Deus. A plenitude daquele que começa a clamar a Deus não é simplesmente ter algo que Deus deu, é andar com Deus, é ter intimidade com Ele, é ter comunhão com Ele. Do outro lado da linhagem de Adão, da linhagem de Caim, filho de Adão, que mata Abel e foge, o 7º é Lameque, diga Lameque. Lameque, esse é o 7º da linhagem contra Deus, é a plenitude dos que viram as costas para Deus. Lameque, em Gênesis 4, faz uma poesia, um poema, zombando de Deus, brincando com o decreto de que quem matasse Caim teria consequências. E a Bíblia vai dizer, nós lemos até no comentário bíblico na semana passada, para quem não esteve semana passada, escute a palavra no YouTube, nós aprofundamos esse entendimento, mas Lameque é a manifestação plena dos homens sem temor, que é zombar de Deus e não entender que um dia prestará contas a Deus. É não acreditar, é incredulidade, é falta de temor, é zombaria, é insensibilidade. Dentro do contexto de Gênesis capítulo 5, vale a pena mostrar 3 palavras no original e o que elas significam. Enoque, andar com Deus, andar, e tomou. Dentro do contexto de Enoque, para mim essas 3 palavras são as mais importantes. O Enoque, o fato dele ter andado com Deus, então a palavra andar, e Deus ter tomado ele. A palavra Enoque, ela é no original Chanuk, que significa dedicado. Diga dedicado. Dedicado é consagrado, é diligentemente inclinado para aquilo. Aquele jogador é dedicado aos treinos mais do que os outros, por isso tem um resultado maior na partida, um desempenho melhor. Aquele profissional é mais dedicado na área de atuação dele, por isso ele tem resultados maiores. Enoque foi dedicado. Nós temos o exemplo na humanidade de muitos homens dedicados à ciência, a pesquisas, tudo é válido. Mas Enoque foi dedicado àquilo que é eterno, a comunhão com Deus. Enoque foi dedicado com aquilo que é o mais importante. Não diz que ele foi desleixado com as outras coisas. Não diz que ele foi negligente com a família. E com certeza não. Porque se você conhece a Bíblia, você sabe que os homens dedicados a Deus têm revelação e graça de Deus para também serem dedicados à sua família, ao seu trabalho. Mas a prioridade é Deus. Alguém pode dizer amém? A palavra andar significa halak. E o significado da palavra halak é partir, ou proceder, mover, morrer. Poderia dizer assim, Enoque morreu com Deus. Enoque partilhou a vida com Deus. Enoque procedeu a sua vida andando com Deus. Halak também significa estilo de vida. Andar é a vida que você vive. É aquela coisa, é o motivo pelo qual você morreria. É a razão da sua existência. Significa andar ao redor também. Como aquela criança que o pai dá 2 passos para lá, já sai correndo e agarra na calça dele de novo.
É como se Enoque fosse isso para com Deus. Ele foi tão apegado, ele estava tão disposto a caminhar com Deus, que ele ficou ao redor de Deus a vida toda. Ele falou, daqui eu não saio. Ele é a minha confiança, Ele é o meu socorro. Ele é onde eu me escondo, Ele é o meu esconderijo. Alguém pode dizer aleluia? E aí diz que Deus tomou ele. Tomou, a palavra tomou é lacate, que significa, olha só, buscar. Deus buscou. Tomar, no sentido de apanhar. Casar, também a mesma palavra para casamento. Por isso Enoque é um tipo de igreja que anda com Deus na terra e casa com Deus no céu. Alguém pode dizer aleluia? Porque teremos as bodas do Cordeiro. Arrebatar. Quantos creem no arrebatamento? Diga aleluia. Enoque foi arrebatado. Conduzir. Deus pôde conduzir a vida dele. Liderar, a palavra lacaque. Então Deus liderou Enoque. Deus capturou Enoque. E também remover. Deus removeu Enoque de uma geração que teria juízo. Noé é bisneto de Enoque. É onde o pecado chega em tal maneira, em tal nível, que é preciso vir o dilúvio. Então na geração de Enoque, já havia muita perversidade. E Deus o removeu disso, porque a Bíblia diz que há homens que o mundo não é digno de tê-los andando nessa terra. Diga uau. É interessante porque dentro disso, dentro desse contexto de introdução, eu queria que você abrisse no Salmo 1, no Salmos 1. Porque dentro disso de que ele andou com Deus, eu queria que você prestasse atenção no seguinte aspecto. Qual é o poder e qual é a influência que relacionamento, que amizade, que andar junto exerce sobre nós? Olha como esse livro fantástico da Bíblia chamado Salmos, poético, profético e tão poderoso, começa no Salmo 1, verso 1 em diante. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, que não se detém no caminho dos pecadores, e não se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos os leva à destruição. Ou leva à destruição. Muito bem. A palavra de Deus também diz em 1 Coríntios 15:33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Do que eu quero falar com você nessa manhã? Se andar com pessoas na terra gera consequências na minha vida, se caminhar com pessoas nessa terra geram maneira que eu falo, maneira que eu visto, maneira que eu escolho, do que eu vou trabalhar, se eu sou influenciado pelos meus relacionamentos, quão mais um ser humano não pode ser afetado em sua rota, em sua vida, se passar a andar com Deus. Esses textos nos mostram, no Salmo 1, em 1 Coríntios 15:33, que nós somos seres influenciáveis, que nós somos seres maleáveis, que aquilo que é imposto no nosso contexto, na nossa circunstância, tem efeito sobre nós, tem algum efeito sobre nós. E que Deus, inclusive quando quer abençoar pessoas, Ele coloca outras pessoas no caminho desse. Quando Elias, em depressão, numa caverna, depois de tantas vitórias, pede a morte, Deus não dá a morte para Elias, Deus dá a Eliseu. E depois de Eliseu, Elias nunca mais pediu a morte. Porque pessoas têm poder sobre nós. Porque relacionamentos podem nos abençoar ou nos destruir. Agora, quais são as consequências inevitáveis se você decidir caminhar com Deus nesse ano? Ou continuar caminhando com Ele? Ou se aprofundar agora na sua relação com Ele? Eu quero falar de 3 consequências inevitáveis. Se você sinceramente, verdadeiramente, falar, esse é um ano de andar com Ele. Eu vou aprofundar minha intimidade com Ele, eu vou crescer em sabedoria e maturidade, eu vou experimentar disso.
Elas são óbvias, as consequências, elas são simples, mas nós precisamos nos deparar com elas e saber. Porque não queira andar com Deus e não ter essas consequências. Do mesmo modo, não queira ter essas consequências e ter a sua vida inalterada. Mede a torre até para andar com Deus, porque se você não quer passar 1 hora por dia com Ele, o que você vai fazer na eternidade? Mede a torre, se é isso que você quer para a sua vida, como Enoque quis, dedicado a Deus, porque isso tem consequências sobre a sua vida. E em algum cenário, e dentro do contexto da vida humana, nem sempre são boas. Parece loucura, mas andar com Deus, aos olhos de muitos, não parece bom, não parece algo bom. No fim é proveitoso, o propósito é certo. O final já está escrito, alguém pode dizer amém? Mas tem consequências. E a primeira delas, e muito óbvia, de andar com alguém e andar com Deus é conhecer a Deus. Se você está tomando nota, anota aí. A primeira consequência de andar com Deus é conhecê-lo. Diga, conhecê-lo. Quantos querem conhecer mais do Senhor? Diga amém bem forte. Enoque andou, prosseguiu, caminhou, conheceu. Há cerca de mais de 5 mil anos atrás, milênios, séculos pelos séculos, ele ouviu a mesma voz que eu e você ouvimos e podemos ouvir. Ele sentiu o mesmo calor no peito, o mesmo fogo que eu e você podemos sentir, porque Deus não envelhece, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Enoque ouviu a voz, e não mais velha, não mais rouca, ou mais jovem, a mesma voz do Espírito, que você ouviu e pode ouvir, Enoque ouviu milênios atrás. Ele andou, ele noivou, ele casou, ele caminhou, ele foi íntimo. A mesma santidade que um dia te lançou de joelhos, arrependido dos seus pecados, atropelou Enoque nos dias dele. A mesma beleza que te encanta, ou que te encantará, ou que te encantou um dia, revelada por um Deus de amor, que cuida, que cerca, que é bondoso, fez isso com ele. Essa mesma voz que acalenta o seu coração no dia do luto, e também no dia das lutas. E também essa é a mesma companhia em dias aparentemente normais, mas recheados de tédio. Eu tive uns 2 dias de tédio essa semana. Aí o meu celular me avisou, você ficou 85% a mais no celular essa semana. Eu falei, acusação. Fiquei falando, que pastor porcaria que esse pastor é. E eu fiquei essa semana 85% mais no celular, e eu posso te afirmar, por tédio. Teve uns dias que eu estava entediado. Não me pergunte por quê. Não vou te contar, brincadeira. Mas a grande questão é, às vezes não tem motivo nenhum. Alguns na hora do tédio, mas come, viu? Uns dormem, outros silenciam, outros falam mais que a mulher do Yakut. Mas a grande questão é que o tédio pega todo mundo. A mesma voz que te encoraja no luto ou nas lutas também te lembra que você tem alguém no dia da solidão, no dia do vazio, no dia do tédio. Enoque viveu tudo isso. Mas eu quero te falar, é possível ser crente, evangélico, meu Deus, arrepia até, e não andar com Ele. É possível conhecer o pastor e não conhecer a Jesus. É possível conhecer as músicas e não conhecer de quem elas falam e para quem elas cantam. Tem muito crente que já conhece o diabo, mas ainda não conheceu a Deus. Tem gente que conhece a religião e a lógica racional do Evangelho, de que Deus redimiu a humanidade pela morte da cruz, mas não conversa com o Redentor. Conhece sobre a redenção, explica a redenção, mas não se derrama aos pés do Redentor. É possível que pessoas já falem fluentemente o evangeliquez. Misericórdia, aleluia, amém, glória, uau, isso é novo.
já fala o evangeliquez. Todo mundo vê que é crente na conversa com o WhatsApp. Ano passado a gente tomou um golpe, alguns amigos aqui, a gente foi comprar uns celulares por aí, faz um ano já, glória a Deus, já caducou. E aí, o cara era filho de uma missionária crente, ele falava que ele era crente. E aí, depois que a gente descobriu que era o golpe, a gente foi conversar com ele, questionar ele, pô, nós somos pastor, crente também, devolve para nós. Aí ele, vocês não parecem crentes. Olha a foto do WhatsApp de vocês. Olha a roupa de vocês. Aí ele começou a falar que nem crente, mas dando golpe todo dia nas pessoas. O evangeliquez ele já tem, mas o evangelho ele não conhece. E às vezes nós temos forma, temos estereótipo, mas não temos essência, mas não temos intimidade. Andar com Deus vai se desdobrar, vai implicar em conhecer a Deus. E quem conhece a Deus não é mais o mesmo, não continua mais a mesma pessoa, não terá mais o mesmo caráter, não fará as escolhas da mesma forma, porque os frutos denunciam se nós andamos com Deus ou só ouvimos falar de Deus. É possível ir para o céu sem andar com Deus, no sentido de ter sido salvo. Mas eu acredito que verdadeiramente todo mundo que foi salvo realmente vai ter um desejo profundo de não só ouvir falar, de não só falar, de não só adaptar a roupa e algum tipo de prática, mas de ter uma transformação genuína, de dentro para fora, que só acontece no relacionamento com Ele. Em Oséias, capítulo 6, verso 3, a Bíblia diz que nós podemos conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer aqui não tem nada a ver com se apresentar, saber o nome, saber onde mora. Às vezes, tem gente que é da família e não conhece o coração, e não conhece a intimidade. Não é sobre conhecer o gosto, o sabor, o tipo de roupa, a loja que ele compra, o lugar que ele um dia sonha viajar. Conhecer e prosseguir em conhecer é um processo eterno. Porque lá em João 17:3, explica Oséias 6:3, o que é prosseguir em conhecer? Jesus responde em João 17:3, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e o Seu Filho quem enviaste. A vida eterna é um conhecimento constante, ou seja, é um relacionamento constante. A gente estava conversando essa semana numa reunião, estava eu e o Evandro Jansen, e o Evandro falou algo que chamou muito a minha atenção, para variar. Ele falou sobre Ruth, o livro de Ruth, ele estava estudando, e a história de Noemi e Ruth. Para quem não sabe, tem um livro na Bíblia chamado Ruth, e esse livro, para mim, ele inclusive fala mais sobre Noemi, e nos mostra a história de uma mulher que teve uma dor tão grande, ela perdeu o marido e 2 filhos. Ela saiu da sua terra, do seu lugar, em busca de uma nova vida, em busca de prosperidade, de sucesso, mas ela é uma mulher de Deus, e ela perde, e só fica com as noras. Imagina, para as noras, irmãos, elas casam com o rapaz, já tem que suportar a sogra na viagem, mas agora perde o marido, o cunhado e o sogro, fica só a sogra, aleluia. Só que, de maneira antagônica ao senso comum, Ruth olha para sua sogra, e Ruth não tinha a mesma fé, o mesmo estilo de vida, e ela vê uma mulher que perdeu marido e filhos, não tem nada mais dolorido, e ela fala, olha, dentre muitas coisas, o seu Deus será o meu Deus. O que ela quer com esse Deus na vida de uma mulher que perdeu tudo? O que encantou o coração e a mente de Ruth em Noemi? O que essa mulher demonstrou no luto? Porque se tem uma coisa que Ruth deveria falar
eu quero é ficar longe de alguém que parece que tem um raio caindo na cabeça dela. Perdeu marido e filhos. Se tem alguém amaldiçoado, é essa mulher. Olha, querida, foi muito bom enquanto durou. Eu estava com você por causa do seu filho. E é Noemi que fala, vão. Eu não vou ter mais filhos para vocês. Ou seja, a nossa relação não tem mais propósito. Por quê? Eu não tenho nada a te oferecer. E ela ouve de Ruth o contrário, agora que eu quero mesmo. E aí eu posso imaginar, em outras palavras, Ruth, o que eu vi dentro de você, como você agiu, o seu caráter, com quem você conversa de manhã e de noite, quem você adora, me encantou de tal forma, que mais importante do filho que eu me apaixonei e casei, que é o seu filho, eu quero caminhar perto de você, porque eu quero aprender, eu quero conhecer o Deus que você conhece, porque quando alguém conhece a Deus, Ele fará Deus conhecido. Quando alguém conhece esse Deus, a face dele é transformada, haverá ternura, doçura, arrependimento, transformação, e não maldade. Por isso, o sal da terra, a luz do mundo, é o que Deus espera de uma igreja, que é mais amor e menos julgamento. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, verso 6, e esse é um dos versículos que balizaram a minha vida, a minha fé cristã, e eu cito muito, diz, reconhece, identifica, percebe o Senhor nos seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O que isso quer dizer? Muita gente já aprendeu a enxergar o diabo está agindo. Muita gente já aprendeu a enxergar os homens, esse cara está mentindo, esse cara está articulando, essa pessoa quer me tirar daqui, essa pessoa quer fazer isso comigo. Mas poucos aprenderam a identificar, perceber Deus, que está por detrás de pessoas, de diabo e de circunstâncias. Tem gente que já aprendeu a ler circunstância. Já entendi esse tempo, essa profissão aqui não é para mim. Já entendi, essa pessoa que não... Tem gente que aprendeu a discernir pessoas, e tem gente que aprendeu a discernir o diabo. Mas o nosso chamado e a vida eterna não é conhecer o diabo, conhecer as pessoas ou conhecer as circunstâncias, é conhecer a Deus. E seus caminhos só são endireitados, não é quando você percebe que o diabo está agindo, não é quando você percebe que as pessoas estão agindo, não é quando você percebe que as circunstâncias estão... o tempo fechou. Os pés só são endireitados no seu propósito quando você reconhece o Senhor, submete ao Senhor, cai de joelhos diante do soberano e fala, eis-me aqui para perdoar, para pedir perdão, para andar uma segunda vida, para viver a vida, para tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero reconhecer apenas o diabo, a mim mesmo ou as pessoas, eu quero reconhecer o Senhor, porque se meus olhos verem o Rei, a minha vida não será mais a mesma. Você sabe, conhecer a Deus é uma crescente de experiências, de milagres, de glória em glória, de fé em fé, de força em força. É um progresso. Andar com Deus é conhecer a Deus, e conhecer a Deus é progressivo. Uma hora, na enfermidade, você conhece o Deus que cura. Na desavença, você conhece o Deus que perdoa. Nos seus pecados, você conhece o Deus que te perdoa. No pecado dos outros, você conhece o Deus que é misericordioso e te leva a perdoar. No dia de desânimo, de insegurança, de falta de alegria, você conhece o Deus que anima, que revigora, que alegra. No dia de necessidade, e nessa vida a gente passa por inúmeras. Nós conhecemos o Deus provedor. Qual é o jovem que não passa em algum momento da sua vida, adolescência ou juventude, aquela crise? Qual vai ser o meu ganha-pão? Como um dia eu vou sustentar uma casa? Como um dia eu vou realizar sonhos triviais, mas que mexem comigo, como dirigir um carro, fazer uma viagem. Tem jovens que não têm dinheiro para tirar a carta de motorista. Como vai ser? Como eu vou me viabilizar? Aí conhece o Deus provedor, diga aleluia. Porque nós somos carentes de Deus. Qual é o pai de família e quando tem uma crise financeira e econômica no mundo, não deita às vezes a cabeça no travesseiro, depois de ver a mulher dormindo, os filhos dormindo, apagar as luzes, trancar a porta, o sono não vem porque ele pensa, e se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E aí eu não conheço outra forma de obter alívio, a não ser, Senhor, eu te entrego a minha família. Senhor, eu te entrego os meus medos.
E aí você conhece o Consolador, o Animador, o Provedor. Mas é preciso reconhecer. Vou dar um exemplo. Em 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, quem está comigo diga amém. Versos 6 e 7. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 7, versos 6 e 7. Estou falando sobre conhecer a Deus. Olha uma faceta de Deus que Paulo conheceu aqui. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia de que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou o quanto vocês desejam me ver, o quanto lamentam o que aconteceu comigo, e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Paulo poderia ter reconhecido só Tito. Tito, obrigado porque você veio me animar no dia que eu estava mal. Mas Paulo aprendeu a ver além das pessoas. Ele aprendeu a ver pessoas como presentes de Deus. O Deus que conforta os desanimados não mandou um anjo, mandou Tito. É ver além do que os olhos naturais veem. É ver um Deus que se revela com a sua bondade e a sua beleza, nos cercando de graça e misericórdia. Quantos gestos de Deus na sua direção você já não ignorou? Feche os seus olhos por um instante. E se vier alguma coisa à sua mente agora que nunca foi sorte, mas foi Deus, agradeça a Ele. Jesus, obrigado. Talvez a pessoa que está do seu lado é uma manifestação do cuidado dEle. Então não agradeça só essa pessoa, agradeça a Deus pelas portas que Ele te abre, pelas pessoas que Ele te conecta, pelas habilidades que Ele te deu. Olha para cá agora, se possível. Conhecer a Deus te fará se apaixonar por Ele. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo te encantará em tal nível que você não vai se ver mais sem isso. Que você chegue num ponto da sua fé que quando você tenta se imaginar sem as respostas que Ele te deu do Evangelho, sem o propósito que Ele te mostrou, sem o que Ele te cercou, você não consegue se imaginar mais. Mesmo com as dores que a religião promove, tem problema. Mesmo com as frustrações que estar na igreja te proporcionou, tem dificuldade. Eu não me imagino com outro Deus. Eu não me imagino obtendo consolo, alívio, de outra forma. Aqueles que pisaram nesse lugar, aqueles que se encontraram com esse Deus que Enoque andou, não tem outra escolha, a não ser se apaixonar e viver as suas vidas, servindo. A ponto se um dia precisar ser degolado, enforcado, perseguido e destruído, o fará com alegria. Como Flávio Joséfo dizia, um historiador judeu não cristão, poeticamente ele falou, cada gota que era derramada dos mártires no Coliseu gerava centenas de conversões na plateia. Tamanha era a paixão daqueles homens ao morrer pelo seu Salvador. É Ruth falando, esse Deus eu quero. Qual? O Deus que mata pai e mata filho? Não, o Deus que consola, mesmo quando filho e pai e marido morrem. O Deus que continua sendo fiel, mesmo quando tudo parece contrário. Eu amo esse Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Todo dia à noite eu oro com meus filhos e a gente ora. Obrigado pelo seu amor. E Jesus, eu te amo, porque o Senhor nos amou primeiro. Eu não acredito que tem alguma chance de não existir esse Deus. E o Criador ser outro Deus, que não é o do Evangelho. Por quê? Os seres humanos seriam incapazes de inventar um Deus assim. A mente humana é incapaz de revelar um Deus tão distante da nossa natureza caída e que nos chama para andar com Ele e ser tal qual Ele é nesse mundo. Segunda coisa, combater o bom combate.
A segunda consequência de andar com Deus é que você entra numa guerra. Você entra num combate. Aqueles que passam a caminhar com Deus, passam a ter os amigos de Deus e os inimigos de Deus. Passam a ter os benefícios de ser filho e herdeiro, e a oposição maligna que isso acarreta. Inicia-se um combate quando um filho de Deus verdadeiramente passa a andar com Deus. A prova disso é que Enoque viveu isso. Em Judas, está antes de Apocalipse, o livro de Judas, não é o Judas que se matou, esse é o Judas, irmão de Jesus. Capítulo 1, só tem um capítulo na verdade, versos 14 e 15. Judas, capítulo 1, versos 14 e 15 diz assim: Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis e milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores dos seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Nesse texto mostra, isso foi retirado do livro de Enoque. Tem um livro de Enoque, é um livro apócrifo, ou seja, não entrou no cânon bíblico. Quem faz o curso de crescimento espiritual sabe do que eu estou falando, o que é o cânon bíblico, como a Bíblia foi formada. Mas o livro de Enoque não deixa de ser um livro incrível. É do próprio Enoque. E nesse livro, existem profecias. Ele foi um homem público, um homem espiritual. E Enoque viu o cenário de oposição, de maledicência. A geração de Caim, em paralelo, estavam construindo coisas, ficaram ricos, fizeram canções e poesias, mas não andaram com Deus. Então ele viveu oposição, ele viveu perseguição. Talvez isso acirrou a caminhada dele com Deus e fazer ele ser mais íntimo ainda. Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que é o combate de Paulo? É só ler as cartas. Perseguição, ataques malignos, na saúde, nas emoções, tentação do pecado, religiosidade, coração duro dos irmãos, pecado na igreja, faz o pastor sofrer, o apóstolo sofrer. Tudo isso é o bom combate. Parece que não é bom, mas por que é o bom combate? Porque as leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Mas é um combate. 2 Timóteo 3,12 diz: todos que desejam viver piedosamente serão perseguidos, todos. Porque ir para a igreja não é viver piedosamente. O piedoso tem compromisso com a verdade. O piedoso tem compromisso com Jesus. O piedoso tem compromisso com a justiça, com a honestidade. E será perseguido. Existem vários níveis de perseguição. Piada, alopração na escola, na família, porque está se guardando. Zombaria, porque o amigo do trabalho sabe que você é dizimista. Vai lá, dá dinheiro para o pastor. Perseguição. Então, a primeira manifestação desse combate é a perseguição. Pessoas que não te compreendem, pessoas que vão inventar coisas, pessoas que vão te caluniar, pessoas que vão falar nas suas costas. Todo cristão, não é os mais bonitinhos, que anda com Deus e passa a ter frutos, se torna um alvo. Porque a entrega completa denuncia a entrega medíocre. A adoração genuína denuncia a adoração hipócrita. Os sacrifícios de vida denuncia Ananias e Safira, o sacrifício de fachada. Segundo combate, além da perseguição, é a oposição maligna. Em Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12. Efésios, capítulo 6. Olha o que diz. Verso 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue,
mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Uau! Tem estratégia do lado do diabo. Não é ataque sem projeto, não é ataque sem propósito. O plano estratégico, primeiro é descobrir sua fraqueza. Ele não é onisciente como Deus, ele precisa ver a sua fraqueza. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você aceita. Quando ele discerne a sua fraqueza, ele vai mexer lá. É como numa luta, alguém foi machucado e o lutador vai bater só onde tem a ferida. Vai bater só onde tem ali uma dor, para desestabilizar. Pode perceber, tem áreas que você tem uma fé e uma graça inexplicável, uma confiança inexplicável, maravilhosa. Já algumas coisas roubam a sua paz e parece que é tão menor do que aquela que você tem paz. Você tem uma fé e uma paz para coisas grandes, mas umas coisas pequenininhas. Por quê? Foi uma fraqueza que foi aumentando. Uma orfandade, uma rejeição, um abuso, um trauma, uma crença que entrou. É ali que ele vai apertar. Demônios têm um projeto para a sua vida. Existe estratégica. Como uma mesa que alguém abre uma planta e planeja um ataque. Isso acontece no mundo espiritual. Eles não são seres desprovidos de inteligência. Haja vista, o diabo aparece para Jesus no deserto e bate de frente com um argumento teológico. Ninguém aqui conhece mais a Bíblia do que o diabo. Quem anda com Deus entrou numa briga, virou um alvo. Você pode desistir hoje. Você pode andar com Deus em 2022. Certo de que vai ter a perseguição. Porque todos que querem viver piedosamente, nada resume mais piedade do que andar com Deus. Vai ter perseguição. Segundo, vai ter ataque. Ataques espirituais na mente, nas emoções. Eu li ali, 2 Coríntios capítulo 7, Paulo falando de que foi encorajado. Eu não li um pouquinho antes, porque sempre que eu vou citar um versículo na Bíblia, eu leio todo o contexto dele para não falar besteira. Releio ele. O contexto de Paulo é que ele estava com combates fora e dentro da alma dele. Ele precisava, sabe de quê? De um amigo. De Tito. Porque ele estava sendo atacado por demônios. O espinho na carne de Paulo é chamado de mensageiro de Satanás. Quem que tem mensageiro? Já viu mendigo que tem mensageiro? O que eu estou querendo dizer com isso? Não é sobre um inimigo que não tem poder. Só que tem um detalhe. Não quero exaltar o diabo aqui. Cristo já venceu o diabo na cruz. O fim dele já está decretado. Aquele que é nascido de Deus, o maligno faz estratégia, mas não toca. Quem pode dizer amém? Mas ainda pode enganar. Ainda pode acusar. Então ele só tem olha só o que eu vou te falar, isso aqui é profundamente teológico. Ou seja, isso tem implicações na sua fé cristã. Preste atenção no que eu vou te falar. O diabo hoje só tem o poder que você dá. Através do pecado, através de acreditar, através de uma vida oculta, através de você ser ludibriado nele. Fora o que você dá, ele não tem poder. Amém? Então para de dar poder para o diabo. Porque esse combate não é sobre bem e mal, quem é que vai vencer, não. Cristo já venceu na cruz do Calvário. Por isso o texto de Efésios 6 é, agora se revistam da armadura. Para resistir. Só de resistir, ele foge. Por quê? Porque ele não pode tocar. Você resiste, fica. Ele finge que pode tocar. Se você foge, ele ganhou. Se você fica, ele foge. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga aleluia. Essa é a verdade do Evangelho. E o terceiro combate que nós temos é a carne. Diga carne. Além das perseguições, além da oposição maligna, que combate é esse? O combate da carne. Olha o que diz em Romanos 7. Romanos 7 parece seu diário. Olha o seu diário, vou ler o seu diário aqui. Versículo 18. E eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana,
não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço o que é errado. Então, se eu faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri essa lei na minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal que ainda é dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diga aleluia. Na mente eu quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Um cristão passa a lutar com a carne quando se converte, porque antes da conversão não tem luta com a carne é conveniente. Então, por que muitos cristãos afirmam categoricamente, me converti e piorou? Verdade, porque antes o que você fazia não gerava constrangimento, arrependimento. Era a correnteza te levava e você ia. Aí você se converte, aí você quer me remar contra a correnteza do mundo, dos valores do mundo. É claro que piora. Piora porque agora tem um combate que não tinha antes, estava do outro lado. Agora está desse lado. Agora, calma, Romanos 7 não é desculpa para pecar, porque ainda tem Romanos 8, amém? Inclusive, aleluia, ganhei o estudo de Romanos. É um livro, de cada capítulo. Esse aqui é de capítulo 12, é um livro desse tamanho de cada capítulo de Romanos. Então já prepara que ano que vem, que tem um ano para estudar isso aqui, não sou louco, estudo de Romanos, aleluia. Agora, o que a Bíblia vai dizer? Em Romanos 8, que agora, se a lei da carne é isso que Paulo está falando, eu não consigo fazer, existe a lei do Espírito, aleluia, que diz que aquele que é guiado pelo Espírito não cumpre as exigências, as cobiças da carne. É possível viver no Espírito, é possível viver em santidade, é possível combater o combate da carne, descansando na obra de Cristo, recebendo o perdão, o amor, a justificação, a graça, a nova aliança, e vivendo uma vida de pureza e santidade, sem o peso da religião, com a alegria da fé. É possível, é verdade, é a palavra de Deus, mas não deixa de ser uma oposição. Queria chamar já o Diego aqui, que é a equipe de louvor. E por fim, a terceira consequência de andar com Deus na vida de Enoque foi ser tomado, ser arrebatado, ser levado. Você sabe, a Bíblia diz que de repente Enoque já não era. Olha que coisa poética. Ele vivia 365 anos e ele já não era. Ou seja, ele já não existia aqui na terra, porque Deus o tomou para si. Diga aleluia. Mas a grande verdade do Evangelho é que eu não posso mentir para você, que se você andar com Deus esse ano, em dezembro Ele vai te tomar para Ele. Porque isso é muito raro de acontecer. Enoque foi um tipo. Pode acontecer com um, mas não vai acontecer com todos. Isso é muito parecido com o que João Batista disse. Quando Jesus começou o ministério dele. E João Batista tinha um ministério grande. E falaram para João Batista, você não se importa que os seus discípulos agora estão seguindo Jesus? Ou seja, o fato de você batizar Jesus e falar que Ele é o Cordeiro de Deus, Ele começar a operar milagres, fez o seu ministério perder para o ministério de Jesus. O que João Batista falou? Convém que eu diminua para que Ele cresça. Uau! Ser tomado, a terceira consequência de estar com Deus, não é ser arrebatado como Enoque foi simplesmente. Significa sermos tomados da nossa pior versão egoísta e nos tornarmos a versão de que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que coisa linda. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11 diz que diante dele todo joelho se dobrará, que para com ele toda língua confessará que ele é o Senhor. Ser tomado é o controle ser pego da sua mão. Ser tomado é a consequência de quem conhece a Deus, passa a ser perseguido com Deus, lutar a luta da carne, do diabo, mas aí a luta mais profunda começa a se desenrolar, a luta do ego, a luta do eu, a luta dos sonhos pessoais, a luta humana, de você querer viver a sua vida do seu jeito,
Quando você começa a conhecer e se apaixonar por Ele, você não quer mais o seu jeito. Você não quer mais o que você queria. Os sonhos não são destruídos simplesmente, eles são ressignificados. Ana queria um filho. Ana é mãe de Samuel, o profeta que ungiu Davi. Ana queria um filho, e anos ela estava orando pedindo um filho. Quando ela começou a andar com Deus e conhecer a Deus, o Espírito convenceu ela, através de palavra profética, através de quebrantamento, de que ela queria um filho, mas Deus queria Samuel. Ela queria um filho para fazer tudo que mãe faz. Mas quando o coração dela foi tomado pelo sonho de Deus, ela falou, eu não quero mais um filho, eu quero um profeta. Então quando eu ter ele, quando ele desmamar, eu vou entregar ele lá no templo. E ele vai ser um profeta, um consagrado a Deus. O sonho dela foi ressignificado. Ela teve o filho que ela sempre sonhou, mas não como ela sonhou. Agora alinhado ao que Deus sonhou. Uau! Ser tomado é isso. É o que Paulo fala em Atos capítulo 20, verso 24. Eu não tenho a minha própria vida por preciosa a mim mesmo, aos meus olhos. Contanto que eu cumpri a carreira que me está proposta, o propósito que existe. Ser tomado como Enoque foi para nós, não é sumir, e já não era, pode ser para alguém. É poder dizer, esse não é o André que eu conheci. Esse não é o André que chegou na igreja. Esses não são mais os mesmos sonhos, o mesmo propósito. Não é mais ele. Ele não perdoaria. Aquele que eu conheci não choraria com quem chora, só se importava com ele mesmo. Aquele que eu conheci não se alegraria com quem se alegra, ele era invejoso. Ser tomado de quem você é ser transformado em quem Cristo é. Uau! É o Salmo 37:4, numa interpretação honesta e não egoísta. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Muitos não entendem isso. Eu vou te explicar o que é isso. Quando Ele é a minha alegria, quando Ele é o meu agrado, quando Ele é o meu tudo, o meu desejo é o desejo dEle. Ele satisfaz os desejos do meu coração, porque o meu coração está alinhado ao dEle, e o meu coração é um com Ele, e eu não quero nada que Deus não quer, porque eu já me convenci. Ele me tomou. Ele me tomou. Eu fui esses dias pregar num retiro, eu e a Esther, no sul do país. Foi incrível, fomos tão amados, tão bem tratados. Preguei para todos no retiro, depois peguei só os homens. E aí eles começaram a perguntar sobre a minha vida e sobre a adoção. E eles não se contentaram, não acreditaram na minha história de como eu decidi adotar. Como foi a sua decisão? Minha decisão foi há muitos anos antes da adoção. Minha decisão foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. Quem Ele quiser colocar na minha casa, Ele coloca. Porque a minha casa não é mais minha casa. Porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra, melhor dizendo. No Salmo 69:10, o salmista diz, o zelo pela tua casa, ou seja, pelos teus interesses, me consumirá. Paulo vai parafrasear isso em 2 Coríntios 12:15. Me gastarei e me deixarei gastar. Me gastarei e me deixarei gastar. Não é porque eu não deixo. É como Jesus disse, ninguém toma a minha vida, sou eu que entrego. Jesus veio ser o modelo de como homens como Enoque. Deus tomou para si, Pai, se possível afaste o cálice, mas cumpra a sua vontade. Não eu, mas a sua vontade, não a mim. É como o versículo que diz, não a nós, Senhor, mas a Ti seja a glória. É ser vencido por Deus, para então vencer com Deus. O Deus de Abraão é Deus de Isaac, mas também é Deus de Jacó. E quem é Jacó? É um homem que só virou Israel. Jacó significa enganador. Israel significa príncipe de Deus. E o povo de Deus tem o nome de Israel. Porque o povo de Deus não é o povo que veio corretinho. O povo de Deus é o povo que foi transformado. Porque Jacó não venceu a Deus. Foi vencido. E a Bíblia diz que ele saiu daquela luta mancando. Porque ele foi deslocado na coxa dele, nunca mais andou.
ereto. Eu sou o cara. Agora ele andava mancando. Era o Deus do cara que manca. A coxa é o músculo mais forte nosso. E o fêmur é o nosso osso maior. Aquilo que nós mais apoiamos a nossa força. Aquilo que nós mais sustentamos a nossa vida. O nosso ego, a nossa sabedoria, a nossa força. Quando encontramos a Deus é deslocado. E agora não confio mais em mim. Agora não é mais sobre a minha glória, a minha força. Agora sobre a glória de Deus. Andar com Deus é ser tomado. É todo mundo ver aquele homem manca. Deus venceu ele. E uma vez eu ouvi uma frase: não confie em quem não manca. Não confie nos coaches, nos homens fortes que dizem: nós podemos tudo, nós fazemos tudo. Homens de Deus não são homens empinados. Homens de Deus são homens quebrantados, inclinados, porque só um pode ser glorificado. Ser vencido por Deus é deixar que o novo coração, que tem um riozinho que começa a fluir, que é uma fonte a jorrar depois, vem tocando cada área da sua vida e dizendo: isso aqui é seu ego, isso aqui é sua opinião, isso aqui é o seu sonho, mas eu penso assim, eu penso diferente. É amar o seu inimigo, é orar por quem te persegue, é dar o outro lado. Isso é impossível humanamente. Impossível. Só os inocentes, quem nunca odiaram ninguém, que nunca foram odiados por ninguém, é que pensam que se trata de algo fácil. Em Ezequiel 36, 26 a 28 diz: dar-vos-ei um novo coração. Tirarei o coração de pedra e colocarei no lugar desse um coração de carne. O que o profeta estava dizendo sobre o novo nascimento? Que o novo nascimento é uma troca de coração e não uma troca de religião. Que o novo nascimento é uma troca de coração e não uma troca de comportamento. Que o novo nascimento é uma troca de essência e não uma troca de roupa. Que o novo nascimento não vai ser visível rapidamente, mas quando for visível, é uma transformação permanente. Porque não foi sobre uma maquiagem, foi sobre uma mudança de dentro para fora. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, ele tem uma nova natureza, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E por que foi tomado? Porque Romanos 6,18 diz: estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Eu vou explicar. Quem anda com Deus se torna escravo, não mais do pecado, da justiça. Vou ler o que eu escrevi. Ter um novo coração é ter uma fonte que vai tocar cada área da sua vida, vai moldando todas as áreas e vai te tornando escravo de perdoar sempre, escravo de falar a verdade, custe o que custar, escravo de ser honesto com as pessoas mesmo com prejuízo, escravo de amar mesmo não querendo mais amar, escravo de ter que chorar com quem chora, mesmo querendo naquele dia só fazer um passeio de alegria, escravo de se alegrar com quem se alegra, mesmo que o que se alegra tenha o que você sempre quis ter e ainda nunca teve. Você é escravo de uma nobreza que agora está dentro de você. Você é escravo de um coração que agora é mais forte que você. Se antes você era escravo do pecado, quem nasceu de novo agora é escravo da justiça. É escravo de ter que ir resolver quando você não quer resolver. É escravo de ter que amar quando você não queria. Fui tomado. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Nessa vida, nessa geração, muitos querem ser reconhecidos e acham que vão levar para Deus no último dia,
bens, multidões, seguidores e aplausos. Estão juntando uma série de coisas que Deus nunca pediu e nunca aprovou. Mas a única coisa que eu quero naquele dia é chegar lá como quem já andou com aquele que eu vou conhecer face a face. É já ter andado, já ter amado, já ter morrido por ele, por aquele que morreu por mim. É por isso que Mateus 7, 21 e 23 é uma das passagens mais intrigantes, que eu confesso que ainda não entendo completamente, e que mexe comigo desde quando eu tinha 16 anos e lia meu Novo Testamento, no ônibus, voltando do meu trabalho, sujo de graxa, que eu era mecânico, e foi minha primeira leitura da Bíblia, sozinho no ônibus, voltando do trabalho. Mateus 7 diz que muitos naquele dia vão chegar dizendo: profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, ensinamos em teu nome. Mas ele dirá: sai de perto de mim, você nunca quis estar comigo, nunca foi pelo que você tinha que fazer, nunca foi sobre as realizações, nunca foi sobre ministério, nunca foi sobre pregar ou fazer alguma coisa. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, eu não sei quem é você. Como Jesus pode não conhecer alguém? Eu não entendo esse versículo. Mas o pouco que eu entendo é a hipocrisia de a vida inteira não andar com Jesus, não vai te recomendar pelas suas obras, no dia que você percebe: agora o negócio ficou feio. Em outras palavras, o tempo de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele é hoje. O ano de andar com Deus não é o ano que vem, é esse ano. A palavra que Deus tem para nós esse ano é: anda com Ele, mas tem consequências. Você vai conhecer, e se você conhecer, você vai se apaixonar. E apaixonados fazem loucuras. Segundo, você vai entrar no bom combate, que tem perseguição, que tem demônios, que tem carne. E seus conflitos morais vão te decepcionar sempre. Você vai se deparar com o que Paulo se deparava em Romanos 7. Mas também, andar com Ele, vai chegar um momento que você vai se ver tomado, dizendo: nem parece mais que tem livre-arbítrio, nem parece mais que é eu que escolho. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.